E começando conversas culturais e na pauta, dois livros. A Vida Secreta da Natureza, do geólogo e ambientalista Christian Dombenheimer, e Zunino, Além da Medicina e do Futebol, do escritor e jornalista Maurício Oliveira e da coordenadora Daniela Zunino. O Christian vai conversar com a gente sobre uma possibilidade de uma reconexão com o mundo natural, enquanto a Daniela e o Maurício vão nos contar um pouco mais sobre a trajetória desse médico e empreendedor na área da saúde e um dos presidentes mais marcantes do Avaí Futebol Clube, o Zunino. Bom, enquanto o pessoal chega por aqui, eu te conto que eu sou a Letícia Bombo e assino a coluna Entretenimento no portal Acontecendo Aqui. Em geral, às quintas-feiras, eu publico uma agenda cultural comentada, em que falo de uns eventos que vão acontecer até o final da semana, alguns outros até o final do mês, que é pra gente se programar um pouco mais. E aí, num outro dia da semana, que em geral é às terças-feiras, ao meio-dia, eu faço essa conversa pelo Instagram do Acontecendo Aqui, pra gente conhecer mais sobre a produção cultural aqui de Santa Catarina. Bom, enquanto o pessoal chega, tô vendo que o pessoal já está chegando por aqui, bem-vindos, bem-vindas. Enquanto o pessoal chega por aqui, então, eu posso dar alguns spoilers. Eu sei que semana passada, por um acaso, os dois livros, A Vida Secreta da Natureza e Zunino, Além da Medicina e do Futebol, foram lançados aqui em Florianópolis no mesmo dia 9 de abril. E aí, bom, cada livro, apesar da gente falar bastante sobre cultura aqui nesse espaço, né, nesse podcast, hoje a gente vai falar sobre livros, mas os livros, apesar de serem livros, eles são voltados para temas que são um pouquinho diferentes da cultura. Um é mais da área ambiental, que é super importante, né, gente? Super interessante a gente falar sobre o meio ambiente, a gente dá mais atenção para essa pauta, né? Então é muito bacana que o Christian esteja trazendo, né, esses insights, essas descobertas que ele fez. E essa possibilidade, então, da gente entender como a gente pode se reconectar com a natureza. E também vamos falar um pouquinho sobre a área da saúde e o futebol, com o Maurício e com a Daniela. Assim que a gente conseguir que o Christian esteja por aqui, a gente começa falando, então, provavelmente, sobre a natureza, né? E as viagens que ele fez. Eu sei que o Christian fez algumas viagens e escolheu Florianópolis para ser o seu lugar, né, de morada. E aí aqui em Florianópolis, então para eu já adiantar alguma coisa da conversa, ele atuou em durante várias décadas, né, ele atuou como executivo. Tô vendo aqui que algumas pessoas estão chegando, gente, e eu vi que o Maurício já pediu para participar. Maurício, deixa eu só ver se o Christian não vai chegar aqui, que daí se o Christian chegar a gente começa com ele, e daí na sequência a gente... Se ele não chegar por agora, aí eu já te aceito, pra gente começar a conversa com quem estiver por aqui, mas a ideia seria começar primeiro com o Christian. O Christian é geólogo e ambientalista, ele atuou durante décadas como executivo de meio ambiente em empresas do setor extrativo, do governo e em ONGs. Ele morou em diferentes países, Estados Unidos, Escócia, Inglaterra, Holanda, Austrália, Peru, Uruguai, mas escolheu Florianópolis para fazer morada. E eu tô vendo que o Christian tá aqui dando um oi. Oi, Christian, tudo bom? Pode pedir para participar. Vamos começar a conversar sobre o seu livro, A Vida Secreta da Natureza. Deixa eu ver se... eu não consigo convidar o Christian para participar, então eu realmente, Christian, preciso que você peça para começar a conversar aqui com a gente. Só clicar ali na... Eu vi, Carolina Coral tá aqui falando que o Christian acabou de chegar. Ricardo Manhãs também. Chargista, que honra tê-los por aqui. Christian, então pede para participar. É só você, ali na barra de ferramentas ali de baixo, tem uma câmera com sinal de mais, clica nela e pede para participar da live que a gente começa conversando. Por favor. Deixa eu ver. Aqui, ó, agora o Christian, se ele consegue aceitar para começar a conversa. Christian, que legal te Oi, receber por aqui, tudo bom? tudo ótimo. Que bacana, que bom que deu certo, obrigada pela sua disponibilidade. É um prazer. Um pouco Legal. enrolado aqui, não estou acostumado com isso.
Não, esse negócio de live era muito época de pandemia, né? Eu que estou É. adaptando essa live para a gente falar um pouquinho sobre a produção cultural, né, aqui de Santa Catarina. É, mas aí, Christian, eu quero te ouvir um pouco, então, sobre. Antes da gente falar do livro, né, A Vida Secreta da Natureza, queria entender qual foi o caminho que te levou, né, a fazer um livro. Pois é, inclusive eu estou aqui na reserva agora, na reserva Araponga, né, que fica aqui na encosta da Serra Geral, em Santa Rosa de Lima. Legal. E, e uma coisa que a gente vem elaborando outros programas, inclusive tem um gibi que distribui nas escolas, então existe um foco, assim, um interesse em realmente envolver os mais jovens em se reconectarem com a natureza. A ideia do livro, na realidade, surgiu porque meu sonho era ver as crianças, os jovens, e talvez ir para a cama à noite com um livro e poder sonhar numa experiência, numa visita num parque, numa reserva, ou reconectar com a natureza. Então é um livro assim bastante simples, escrito de uma forma bastante simples para adolescentes, né, e jovens. E esse é o objetivo, então, é gerar um sonho e que essas crianças tenham interesse em voltar à natureza. Que é importantíssimo, né? Falando um pouco em futuro, assim, muita gente fala que a inteligência artificial vai acabar com os trabalhos e tal, mas talvez o futuro da humanidade esteja nessa questão de você olhar para o meio ambiente, né? E trabalhar talvez mais para salvar o meio ambiente. Exatamente, é por aí, né? A gente chama de banho de floresta, né? Que inclusive a gente tem um camping também na reserva e a gente tenta promover essa reconexão, né? É um camping off-grid, sem energia também e sem Wi-Fi, que estimula as crianças e as pessoas a se reconectarem com a natureza. Legal, importantíssimo. Ô, Christian, e você morou em vários lugares, né, do mundo, em vários países do mundo você morou e escolheu a região de Florianópolis para fazer a sua morada, é isso mesmo? Pois é uma coisa assim, a gente roda, roda, roda e muitas vezes a gente se esquece, né, que as joias, né, na realidade, estão mais próximas do que a gente imagina, né? E eu como geólogo, né, inclusive andei procurando para essas terras por algum tempo e finalmente quando encontrei, realmente me senti realizado. Falei, é isso. E é isso, sim. Florianópolis, e fico entre Florianópolis e a reserva na Serra Geral. Entendi, Santa Catarina, né? Você é da onde, naturalmente? Nasceu aonde? Eu sou do Rio, na realidade. Eu nasci no Rio. É. Uhum. E o Rio também tem paisagens belíssimas, né? Sim, sim. Mas aqui, o que existe aqui é solidão, né? Quer dizer, você me lembrou, inclusive, a Patagônia, né, de certa forma, né? Um ambiente, assim, selvagem, né? Que você se sente, assim, pequenininho, né? E realmente, quando você tem as quatro estações no mesmo dia, é uma coisa assim, ventos fortíssimos, é uma coisa, assim, muito... É difícil de explicar. Aliás, eu convido você um dia, os ouvintes um dia virem aqui e nos conhecer. Ah, que maravilha! Deve ser uma grande experiência mesmo, sem dúvidas. Como é que faz para ir aí conhecer a reserva? Sim, fica cerca de 3 horas e meia de Florianópolis. Não é longe, a pessoa, puxa, mas é longe pra caramba. Aí a pessoa se esquece, muitas vezes a jornada é tão ou mais importante que o destino, né? E tem assim, é uma estrada linda, né? Realmente vai por Rancho Queimado, depois Anitápolis, Santa Rosa de Lima e aí Santa Bárbara, na Serra. 3 horas e meia, mais ou menos. Uhum. E aí fica um tempo aí, dá para ficar umas 2 noites por aí? Tem, na realidade, o que a gente tem aqui é um camping, né? É o campo base da Serra Geral. Você deve ter ouvido falar do Base Camp do Everest, né? Então, aqui não é tão alto quanto o Everest, mas é a Serra Geral e a ideia é a mesma. Quer dizer, o camping fica numa altitude de 1.000 metros e ali tem uma trilha que vai até o topo da serra e de lá até o Cânion do Espraiado. Então, é Uau, uma oportunidade única, assim, uma coisa muito interessante. legal. E aí vocês recebem, então, as escolas para já começar a educação das crianças desde cedo, né? Em relação ao meio ambiente, para também, de repente, na prática, né? A gente começa, além do livro, para além do livro, na prática, a gente começa a ter um pouco mais de empatia, não sei se essa é a palavra. Sim, sim, é reconexão mesmo, né? A gente tem vários casos de crianças, inclusive crianças autistas, que tiveram uma experiência espetacular, né? E se recuperaram totalmente, assim, é uma coisa muito, muito interessante. E eu realmente convido a todos a experimentar isso novamente. A gente se esquece, né? A gente hoje em dia precisa de vez em quando um detox digital, né?
É. E esse é um dos lugares onde você pode fazer isso. Ah, que legal. Eu vi que o Ricardo Manhãs colocou aqui o arroba, né? É arroba Campo Base da Campo Serra Base Geral. da Serra Geral. Exatamente, é. Esse é o Instagram do Camping. É. Uhum, que daí lá tem todas as informações para quem quiser entender como é que funciona esse passeio e tudo mais. E aí, voltando Sim. um pouco, ó, a Carolina aqui, ó, Carolina Coral falou: o livro explica sobre a fauna e a flora da região da Serra Geral. Isso, então. Aí eu agora voltando um pouco mais para o livro. É, como é que funcionou? Eu sei que ele tem ilustrações belíssimas, aliás, aquarelas belíssimas, né? Quem foi que fez? De que artista que é? Sim, não, eu tive uma sorte tremenda. Quando surgiu a ideia, eu falei, não, eu tenho que buscar aí, quer dizer, eu mesmo não escrevo tão bem assim, né? E desenho mal e porcamente, então eu falei, não, eu tenho que me juntar aí com especialistas e pessoas que realmente são os melhores no ramo. E aí eu já conhecia, né, a Cristina Santos, que é uma escritora de livros infantis, de meio ambiente, de uma forma assim muito, muito bacana. E o Leandro Lopes, que é assim, não um desenhista, assim, ele produz imagem, ilustrador científico, que é o termo correto. E é Que uma coisa legal. fantástica, quer dizer, cada desenho é uma obra de arte. Sim, pelo que eu vi, eu ainda não vi o livro pessoalmente, mas eu vi nas fotos, assim, são desenhos, né, aquarelados, muito lindos, assim. E aí eu acho que dá mais ainda essa sensação de reconexão, né, porque é uma coisa mais artesanal, e aí parece que falar de natureza é mais, né, bacana de mostrar, assim, na aquarela, né. Então, o livro tá belíssimo, e aí conta pra gente, então, mesmo que seja um livro mais simples de entender, sobre o que ele fala. Basicamente, tem aí 80 espécies, tem os pássaros, tem os mamíferos, os répteis, um apanhado. Inclusive, foi bem difícil a gente escolher, definir o que a gente ia incluir nesse livro, né? Porque não dá para incluir tudo. E foi um exercício bacana, uma coisa feita em grupo, né? E aí conseguimos aí escolher, e não só as espécies, né, da flora, fauna, mas também tem atividades, tem o que levar para o campo, a orientação no campo, as estrelas, e também algumas atividades. É interessante, tem um anexo, tem umas atividades que você pode estar fazendo exatamente para valorizar essa reconexão. E no final tem um anexo também que são dois posters. Um fala sobre a origem da Serra Geral e tem um outro que fala sobre os elementos, as conexões do ecossistema, né? Como tudo está ligado. E é muito interessante. A criança pode, o jovem pode pegar aquilo e moldurar e botar na parede se quiser. Ai, que legal, que bacana. Eu tô vendo que a Carol tá aqui falando que tem várias atividades para as crianças fazerem na natureza mesmo, né? Não é que ela vai recortar do livro e fazer no próprio livro, é uma atividade para tirá-la do livro. Exatamente, exatamente. Servir de Legal. inspiração, né? Quer dizer, a ideia é exatamente que as pessoas leiam o livro e digam, puxa vida, que bacana, eu vou fazer isso, né? Esse aqui é o livro, exatamente. Aqui, Ah, que legal, bacana. Que é uma ilustração, é uma aquarela, né, também. do aquarelista lindíssimo. E aí traz várias atividades e tal. Carol disse que já tem um livro guardado para mim. Muito obrigada, Carol. É um Com livro ótimo certeza. para os professores de biologia. Eu imagino que sim mesmo, né? Deve ser bem interessante para os professores de Sim. biologia, até para os professores dos menores, assim, aquelas profs de sala, né? De repente fazer com as crianças também. E aí a Carol também está aqui falando da venda. Como é que as pessoas fazem para adquirir o livro, Ah, Christian? sim, não. Tem várias livrarias, né, as principais livrarias dos shoppings de Florianópolis, né, e também tem na Amazon.com.br também. Ah, que ótimo. E aí, e esse projeto é um projeto independente? Você financiou tudo ou vocês conseguiram algum apoio? Como é que foi? Não, é independente, foi assim, um projeto assim, que é uma série de atividades que a gente vem exercendo na reserva, né, de programas, tem programas de pesquisa, parcerias com a universidade, com a UFSC, né, e o UDESC, e tem participação também de outros participantes, quer dizer, da Prefeitura de Santa Rosa de Lima, né, colaborou, a Cressol, que é um banco também, então tem vários contribuintes, né, então a gente está sempre aberto a parcerias, mas a iniciativa foi nossa, assim, desse grupo fantástico. Ah, que maravilha, então. Parabéns pela iniciativa, que cada vez mais crianças consigam ter acesso a esse material e entender a importância de cuidar do meio ambiente. Fantástico. É.
Christian, muito obrigada pela sua conversa. Volte sempre e sucesso aí na reserva. Vamos lá, venha visitar a gente. Com certeza, vou colocar no meu roteiro. Obrigada. Mas, Um ó, abraço e um siga a abraço. gente no Instagram. Um Isso, abraço, obrigado. Tchau. vamos todo mundo seguir vocês no Instagram. E fica ligadinho aqui na conversa, porque aí a gente ainda tem mais duas pessoas para falar sobre outro livro. Tá ótimo. Estamos Obrigada, juntos. Christian, pela participação. Um abraço. Abraço. Christian, se quiser sair, tem que só clicar no xizinho Ah, ali. Tchau, tchau. Obrigada. dá vontade Bom, de ficar. Tchau. ah, fica à vontade. Bom, mas como é importante, né, realmente a gente voltar o nosso olhar para o meio ambiente e entender as atividades que a gente pode exercer e também começar a criar esse hábito nas crianças, né, para todo mundo entender desde cedo a importância de cuidado, do sair da internet, apesar da gente estar na internet agora, vai sair da internet e realmente olhar a vida, né, se reconectar com a natureza. Bom, mas agora a gente muda um pouquinho da natureza e vai para a saúde. Acho que uma coisa está ligada à outra, né? Agora a gente conversa então com o Maurício Oliveira e com a Daniela Zunino sobre um livro Zunino, além da medicina e do futebol, falando sobre um médico que também foi empreendedor na área da saúde e um dos presidentes mais marcantes do Avaí Futebol Clube. Vamos ver, estou curiosa por essa conversa. Eu vi que o Maurício e a Daniela já pediram para participar, então eu vou aceitar eles aqui. Fiquem por aqui que já já a gente começa uma nova conversa. Já aceitei Maurício e já aceitei a Daniela. Vamos ver. Oi, Maurício, bem-vindo, tudo bom? Oi, Letícia, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bacana. Bom dia, boa tarde, né? A gente nunca sabe. Eu Oi, fiquei pensando. Oi, Daniela, bom dia, boa tarde para você também. Para você também, Letícia. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, Maurício. Não Oi, nos Dani, falamos hoje ainda. é verdade, Que legal. Eu adoro quando vem gente que tem o mesmo, que a gente tem fundos parecidos, eu e Maurício, olha. é verdade. A hora que eu Tem vi, a eu ver, pensei, olha, igual. Verdade. tem a ver com a profissão, será? Jornalista? É, pois é, né? Certamente. Gente, que legal receber vocês por aqui. Maurício, que é o escritor do livro, e a Dani, que é a coordenadora do livro. O nosso bate-papo vai ser bem bate-papo, assim, porque eu quero entender como é que foi que surgiu essa ideia. Bom, o Zunino é uma figura super importante, né? Então, eu queria entender qual foi o fio condutor da ideia. Então, acho que essa é o começo. Eu começo, né, Maurício? Com certeza. Essa história, se eu for falar bem da verdade, começa quando eu era criança, porque quando eu comecei a ouvir as histórias do meu pai, nossa, era uma realidade tão diferente da minha e dos meus irmãos, né? A gente acordar. O compromisso era acordar cedo, ir para a escola estudar, tirar nota boa. A gente ia para a escola particular, ia de carro, e de repente começa a ouvir as histórias do meu pai, que para estudar ele teve que trabalhar, teve que ir atrás. A cidadezinha onde ele morava, a escola ia até a quarta série, então ele já foi para uma cidade vizinha. Não conseguia ir e voltar por uma série de razões. Então já teve que trabalhar para poder ter onde dormir, ter o que comer. E então isso já foi me dando uma ideia de que, opa, aqui a gente tem uma história bem diferente, bem interessante. Depois, continuei ouvindo as histórias dele e em determinado momento, muito antes dele ir para o Havaí, mas ele já tinha a carreira consolidada na medicina, já tinha o laboratório, já tinha nossa participação nas entidades de classe, né? Presidente da CM, da SBPC, da Unimed Grande Florianópolis, já envolvido com a Clínica Imagem, Hospital Bahia Sul. Eu falei, pai, a gente precisa contar a tua história, ela é muito bonita, ela é muito bonita. E ele foi se dando conta de que, afinal, realmente a trajetória dele era diferenciada, ele gostou da ideia. Mas ele nunca tinha tempo, Letícia, ele não parava nunca, nunca, nunca. E quando que a gente conseguiu dar início a esse projeto? Foi quando ele ficou doente, porque ele
teve que parar, né? Ele não teve opção. E então, em 2014, a gente começou as entrevistas com ele, né, ouvindo dele mesmo. Naquela época estavam conosco o Nicolas Stefanovic e o Amilcar Neves, que ouviram as entrevistas, gravaram, né, do meu pai, mais de familiares e outras pessoas. Depois passou um tempo, passou bastante tempo, e mais ou menos um ano atrás, o Dr. Chico me apresentou o Maurício Oliveira para vir finalizar então esse projeto. E aí que foi a entrada do Maurício, da Aline, muitas outras entrevistas aconteceram e resultou nesse texto riquíssimo. Maurício dá uma leveza, uma fluidez ao texto, consegue assim costurar várias histórias e colocar, é super interessante. As pessoas estão lendo, estou tendo vários retornos, mas agora eu já falei bastante, eu vou passar a palavra para o Maurício. E aí, Letícia, foi esse desafio de contar a história. Bom, primeiro que eu me encantei com o projeto, né, assim que fui apresentado a essa ideia, porque eu conhecia, né, a trajetória do Dr. Zunino, mais como quase todo mundo, muito mais o lado ligado ao Havaí, né, que foi uma função que ele ocupou no final da vida, nos últimos 12 anos, né. Então, ele, ele resolveu se dedicar a essa carreira né, segunda carreira, digamos, de dirigente esportivo depois de 50 anos, um desafio novo que ele assumiu com muita paixão e muita intensidade. Mas tinha toda essa trajetória, né, anterior, como médico, como empreendedor, e que é muito, aliás, em todas as biografias que eu leio, que eu escrevo, né, eu já escrevi biografias de gente tão diversa quanto o Pelé, o Giuseppe Garibaldi, o Patapos Silva, um flautista e compositor do início do século XX, e todas elas me encantam, principalmente na hora de descobrir, né, a origem, né, como começou aquela história, a infância, os antepassados, né, isso diz muito sobre, né, quem a pessoa se tornou. E no caso do Dr. Zunino, tem uma história de muita resiliência e muita força de vontade desde cedo, né? Ele veio de uma família muito simples, de uma comunidade rural chamada Tigipió, que é em São João Batista, na região de Florianópolis, né? Era o filho mais velho, entre vários, e ele desde cedo mostrou uma força realizadora quase inexplicável. Como a Dani sempre diz, né? Ele sabia que havia algo maior do que aquilo e ele foi atrás disso, né? É, e aí tem histórias que eu acho fantásticas, que demonstram essa resiliência, essa força de vontade e essa predestinação para algo grande, né? Por exemplo, aos 7 anos ele decidiu que ia comprar uma bicicleta. Convidou o irmão um ano mais novo ainda para participar do, desse projeto, digamos assim. O pai não tinha condições de dar a bicicleta, e ele foi atrás e trabalhou, colhendo cana e selecionando folhas de fumo. Ele e o irmão, o Vilmar, durante mais de 6 meses para conseguir o dinheiro para comprar a bicicleta. E aí ele contou, né, nesses depoimentos aos quais a gente teve acesso, que essa experiência foi muito definidora para ele, porque mostrou que com força de vontade e com dedicação ao trabalho era possível alcançar os objetivos, né? Então, a, a, a trajetória dele vai se desenrolando a partir dessa infância de muito esforço e cada etapa vai sendo vencida, né? E eu acho que a grande característica que ele o grande atributo de personalidade dele, no final das contas, eu acho que foi a capacidade de se adaptar e se reinventar, né? Não poderia ser diferente com alguém que foi médico e, como médico, precisava ser muito científico, muito racional. Foi empreendedor e, como empreendedor, precisava ser arrojado, precisava arriscar muitas vezes, né? Porque sem isso ele não teria feito tudo que ele fez. E como dirigente esportivo, ele foi totalmente apaixonado e racional em certos momentos, em muitos momentos. E ele sabia, né,
usar a personalidade adequada para cada um desses papéis, né? Ele se adaptava muito. E também nas relações pessoais. Ele era alguém que sabia e conseguia se relacionar desde as pessoas mais simples até as pessoas mais, né, importantes, com cargos relevantes. Ele sabia como se mover nesse amplo espectro, né? Então eu acho que, como toda história de vida nos traz ensinamentos, mas a do Dr. Zunino é especialmente pródiga nesses ensinamentos, né? Que legal, que bacana. E eu imagino que para costurar essas histórias, ao mesmo tempo que parece muito fluido, com vocês falando assim, parece uma coisa fluida, mas eu acho que deve ser um desafio, né? Para você entender os momentos, para deixar o livro nesse tom leve e gostoso que a Dani estava falando, né, Maurício? O grande desafio da construção da narrativa é conseguir conciliar os diferentes tempos e lugares, né? Porque as coisas andavam em paralelo, né? Ao Uhum. mesmo tempo em que ele estava estudando, ele estava trabalhando, e estava nascendo um filho, e estava, sabe? Não dá Sim, para fazer um capítulo família e contar é tudo. isso. E Né, aí, Santa né? Luzia, porque as coisas estavam acontecendo, né, tudo ao mesmo tempo, né? Ainda Sim, assim, a gente conseguiu distribuir e criar capítulos que, né, concentram, né, o capítulo inicial concentra a maior parte dessa infância e adolescência, depois um capítulo que concentra a história do Santa Luzia, um capítulo que concentra a história do Havaí e um capítulo que concentra o legado, mas não é que esses capítulos só tratem desses assuntos, né? sim, É uma da construção vida, né? que. É Exatamente. vida. Aliás, a gente não mostrou a capa, né? Tá Ah, aqui sim. uma Boa. Eu foto também, que. hein? Eu também. Ah, que legal, que massa. Eu vi que a Carolina Coral, segue aqui com a gente, que legal. Ela falou que é muito interessante a família Zunino revisitar essa grande história de vida. Parabéns. Hum. Obrigada. E o A gente está Christian, que muito estava aqui, feliz. eu imagino sim. E o Christian, que estava aqui antes, conversando, né, sobre um livro também que ele lançou, também achou super bacana. Deu parabéns para vocês, né, pelo lançamento, pela história e tal. Que Eu legal. acompanhei a entrevista dele e também quero dar parabéns, porque é um assunto super Uhum. relevante, deu vontade de ir lá conhecer. Super Qualquer hora a gente relevante. aparece por Aham. lá. Sim. Quanto a essa importância para a família, né, Dani? Acho que você podia contar um pouquinho da motivação também de deixar essa história registrada para os netos, né? Porque os netos tiveram pouco contato com ele, né? E certamente estão descobrindo muitas coisas por meio do livro também, né? Sim, sim. Quando ele faleceu, bem, o João tinha ali os seus 8 anos, talvez 9, mas os outros, e ele é o mais velho, né? Os outros são todos mais jovens. Inclusive, tem um casal de gêmeos, meus sobrinhos, que não conheceram, nasceram depois disso. E essa ideia, porque uma das características, né, do meu pai, assim, de tudo isso que o Maurício falou, e dessa humanidade em tratar com as pessoas, inclusive minha mãe fala que desde pequeno, porque eles começaram a namorar com 15, 16 anos, assim, e ela conta que sempre as pessoas gostavam de estar perto dele, porque ele era agradável, ele, né, ele tinha esse carisma e lidava bem com todo mundo. Tchau, filha, minha filha tem. E, e ele tinha também, assim, a gente ouviu muitas e muitas vezes, muita gratidão por várias pessoas que passaram na vida dele, né, abrindo portas, inclusive na celebração que estava belíssima, assim, é, muito conceitual. A gente tinha as portas lá para representar as portas que abriram para ele, as portas que ele abriu para outras pessoas, e ele sempre teve esse sentimento, sempre ele queria trazer coisas em benefício da comunidade, né? Uhum. Então, por exemplo, à frente do laboratório, quando ele ia atrás dos equipamentos, era sempre preocupado em atender um número maior de pessoas e com uma qualidade maior. Eu estava lembrando esses dias que ele trouxe alguns exames que ele não, que para ele era tão importante e o valor do exame era muito alto, mas ele falou assim, ó, não, a gente faz pelo valor de custo, porque, por exemplo, quando na década de 80
tinha um problema da AIDS, né? Então, quando teve o teste, vamos trazer aqui, a gente não precisa ter lucro, mas a gente precisa oferecer para a comunidade, né? E aí, e tudo, ele com esse sentimento sempre muito grande de gratidão, ele sempre quis, de alguma forma, retornar alguma coisa para a sociedade. E essa também é uma forma, né, de contar a história dele, a forma dele de ser, de fazer as coisas acontecerem, e considero isso um presente, assim, para a gente, para a família, para os netos, e para a sociedade de forma geral, né? Ele teve uma participação enorme na saúde em Florianópolis. Sim, E no eu já Havaí. ia falar. Desculpa, não te escutei agora por último. Eu falei, né, ele teve uma participação enorme na saúde em Florianópolis. Aí eu lembrei de falar do Havaí. Mas Sim, é que eu considero, o Havaí deu muita visibilidade para ele. Mas eu considero que tudo o que ele fez na medicina para a cidade é muito maior, muito mais saúde, significativo. né? Saúde, exato. E não tem. A gente sempre fala que tem que ter saúde em primeiro lugar, e é isso, né? A saúde vem mesmo em primeiro lugar. Eu tô vendo que a Carol perguntou aqui onde comprar o livro, e a Cris Galo, que tá aqui também. Oi, Cris, que legal te ter por aqui. É, Disse que ficou lindo o trabalho das portas da Lela Martorano. foi fantástico. Sim. Aliás, a Maíra Guedes, que organizou a celebração, porque a gente fez então o lançamento, eu penso assim como um grande projeto que engloba dois projetos, né? Um é a biografia, que então estava pronta e pronta para ser lançada, e o outro que é a celebração à vida dele. E aí eu chamei a Maíra Guedes para fazer essa parte da celebração e ela fez um conceito assim, cuidou de cada detalhe, eu acompanhei, mas assim, meu Deus, eu não tenho nem palavras. A gente fez a Árvore da Vida, ela fez os manifestos com vários aspectos da vida dele, trouxe muita natureza, porque meu pai é um apaixonado pela natureza, pela vida em si. Nossa, ficou tudo tão incrível, assim, eu fiquei apaixonada pelo resultado. Que maravilha. E assim, além disso tudo que a gente está falando aqui, do lançamento, né, da biografia e tal, tem também algumas curiosidades que estão presentes na biografia, né, Maurício? Dani com certeza sabe, mas enfim, queria que o Maurício destacasse. Eu vou dar aqui só uns títulos, e aí de repente o Maurício fala, putz, vou aprofundar um pouco nesse. Caçador de Sapos, A Bicicleta que Moldou o Futuro, Sempre Além, Aposta na Alta Complexidade, Diagnósticos Excepcionais, Atropelamento e Perda do Olfato e Obstinado com a Saúde. Isso só em relação à saúde. Você quer destacar alguma dessas, Maurício? Eu acho que uma história que sempre chama muita atenção, a bicicleta eu já mencionei, né? Mas o caçador de sapos eu acho muito interessante porque está dentro também desse cenário da formação dele, né? Formação profissional. Ele foi, aos 10 anos, foi trabalhar como balconista de uma farmácia lá no Tigipió, a comunidade rural em que ele cresceu. E lá ele fazia de tudo, né? Porque o dono da farmácia tinha uma outra farmácia maior e só uma ou duas vezes por semana aparecia ali. Durante a semana, o menino cuidava de tudo, aos 10, 11 anos. Inclusive, atendia outros meninos, né? Ele tinha muito problema de verminose, né? Às vezes tinha que fazer uma sutura, costurar alguém que se cortou. Então ele já foi pegando todo esse know-how de farmácia, né? Do mundo da farmácia. E aí, quando ele foi para Tijucas para continuar os estudos, ele conseguiu, graças à experiência anterior, trabalhar no laboratório lá do hospital e da maternidade de Tijucas, né? Foi convidado a trabalhar lá. E uma das atribuições que ele tinha lá, ainda adolescente, aos 14 anos, ele foi morar lá para continuar os estudos e foi morar sozinho, ele se tornou independente, né? Alugou uma casa caindo aos pedaços lá, que era o que ele podia pagar, com goteira, e foi trabalhar nesse local. E uma das atribuições dele era fazer o exame de gravidez, né, que à época usava uma tecnologia que era injetar a urina da mulher no sapo vivo
e ver se havia reação de produção de espermatozoides. Se houvesse, era o positivo do exame de gravidez. Podia ser constatado 3 horas depois. Então, injetava ali a urina da mulher, 3 horas depois, analisava se o espermatozoide havia sido produzido no sapo, e isso significava um positivo do exame. E ele não só executava o exame, como ele caçava os sapos, né? Precisava ter, né? Precisava ter uma matéria-prima, né? Então, também ficava a cargo dele caçar os sapos, o que ele foi desenvolvendo ali também uma estratégia para isso. Tinha que ser no final da tarde, início da noite, a hora que os mosquitos rondavam os postes, né? Com aquela iluminação ali. E aí os sapos se aproximavam para tentar pegar aqueles mosquitos. Tinha toda uma estratégia, né? E ele também tinha que saber diferenciar o sapo macho das rãs, né? Tinha todo. E ele não só começou a fazer isso, como ensinou os irmãos e os primos também a caçar sapos e que pagavam um valor por cabeça, né? Que massa. Então, foi realmente um começo muito do básico, assim, né? Que legal, que legal. E a gente, né, a gente percebe que hoje, os jovens têm muitas condições de escolher a profissão, né? Tem muitas opções. E ele acabou sendo escolhido pela profissão, né? E ele se apaixonou por aquele universo que se apresentou para ele, né? Uhum. É, o que nos demonstra que às vezes o excesso de opções pode ser, né, de certa forma, um complicador, né? Ele se agarrou naquilo, se apaixonou, mergulhou naquele universo e se tornou um grande patologista. Mais do que isso, um grande médico, né? Porque ele tinha uma Maravilha. capacidade de diagnóstico incrível. A gente teve vários relatos, de pessoas que contaram como foram salvas até, né? Por um diagnóstico dele, uma coisa que ele percebeu, não deixou para amanhã. Ele tinha ele realmente era um médico que gostava muito de pessoas, né? Que é o atributo número um para um bom médico, né? Sim, Verdade. sim, sem dúvidas. Eu sinto que se a gente ficar aqui, gente, a gente vai falar de muitas e muitas histórias de Zunino, né? Com Tem muita certeza. coisa. Mas assim, para a gente começar assim, caminhando para o final da nossa conversa, eu queria que vocês falassem onde que as pessoas podem comprar os livros, né? O que foi a pergunta da Carol de antes, mas para a gente reforçar, ai, 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 o que foi? Ai, ai, ai. A gente está com alguns detalhes sendo resolvidos e não está ainda, mas eu acho que hoje vai estar ok. Então, a melhor forma é através do site da editora Expressão, porque lá vai ter a informação, ou no próprio site da biografia, também ali nas redes sociais, tem o perfil da biografia, a gente vai informar. Acho que hoje vai estar à disposição, porque eu estou agoniada já com isso. Claro, imagina, sim. Ô Dani, e essa iniciativa foi uma iniciativa independente mesmo? Ou vocês tiveram algum apoio assim para conseguir fazer o livro rodar mesmo? Foi a família, né? Foi uma iniciativa independente. E agora o que a gente quer é que muita gente, todos, né? Muitos leiam essa história, se inspirem não só nos feitos, digamos, grandiosos, mas eu acho que no legado principal, que é tratar todo mundo de ser humano para ser humano, independente de hierarquia, independente de condição social, cor, status, religião, mas é ser humano para ser humano. Acho que esse é o principal legado, é o que eu considero o principal legado do meu pai. E que interessante isso, eu fiquei pensando, enquanto eu estava te ouvindo falar, eu fiquei pensando que tem muito a ver com a gente se reconectar, né? Quando a gente se reconecta com a natureza, acho que a gente consegue se reconectar com o outro também, né? A gente consegue se reconhecer no outro. Verdade, acho que esse é um caminho. é, Tudo está ligado, né? Quando a gente percebe a força da natureza, a importância, porque a gente não é dono da natureza, a gente é mais um na natureza, né? Sim. E é mais um entre tantos seres humanos, e é mais um entre tantos seres vivos que habitam esse planeta Terra, aproveitando a recente experiência da NASA, né, e algumas falas dos astronautas, assim, que eu achei fantástico, como eles olham e de repente olham assim, gente, a gente é um só, a gente é uma unidade, vamos lembrar disso, né, que Sim. todo mundo se beneficia. Verdade, sem dúvidas, é isso. Ai, gente, adorei nossa conversa. Obrigada pelo tempo de vocês.
Sucesso no livro, que venham muitos outros livros sobre Zunino, sobre outros assuntos, sobre outras personalidades. E voltem sempre, que a gente tiver novidades, voltem aqui para contar. Obrigado. Depois queremos saber a sua opinião sobre o livro, tá bom? Por favor. Combinado. Obrigada, Combinado. Letícia. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada a quem ficou Tchau. por aqui também com a gente. Essa live vai ficar salva, então manda a live para todo mundo, que todo mundo precisa ouvir, né, essas duas histórias. E terça-feira que vem a gente tem mais conversas culturais. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Valeu.